Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da primeira temporada FutureCon Connect. Sou Márcio Montanhani, apresentador e colunista do Portal IT-Show e tenho a honra de conduzir as entrevistas, que são 16 episódios com os principais temas do setor de TI, telecom e cibersegurança com convidados mais que especiais. Esses convidados trazem insights, trazem informações mais que relevantes e eu já te convido para acessar o link que está aqui na descrição deste episódio para você ter acesso ao material de apoio dessa temporada. O que é esse material de apoio, Márcio? Bom, nós trazemos de forma compilada para você os principais trechos e estudos de todos os episódios para você conseguir consumir de forma mais aprofundada. Então acesse digital.futurecon.com.br. Hoje aqui estou com Décio Coraça e Arthur Varejão para conduzir este episódio mais especial. Pessoal, quero agradecer pela disponibilidade de vocês e abrir aqui para as apresentações iniciais, começando pelo Décio. Seja bem-vindo. Bem, obrigado. Primeiramente, queria agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, né, e poder explorar esse tema, né, falar um pouco sobre esse tema de inteligência artificial aplicada à automação de redes. Meu nome é Décio Coraça, sou responsável pela área de engenharia de pré-vendas da Ciena, aqui no Brasil e na América Latina, né? E, mais uma vez, obrigado pelo convite. Legal, seja bem-vindo. Arthur, por favor. Boa tarde, Márcio. Eu sou Arthur Varejão, trabalho na Tecnutri, sou responsável pela área de soluções, sou Solution Manager para Brasil e América Latina. A gente cuida tanto da gestão da pré-venda, desde o início do lead ali, da interação com os operadores, ISPs e MVNOs, até ali o handover de um projeto que vai iniciar para a área de desenvolvimento. Então a gente cuida de toda essa área, tem uma equipe aqui na América Latina da qual eu sou responsável pela Tecnutri. Pô, sejam bem-vindos e o bate-papo de hoje vai ser sobre automação de redes. A gente falou aqui nos bastidores sobre algumas questões, mas eu tenho certeza que vai ser de grande valor para você que está nos acompanhando. E eu já queria começar aqui com o Décio falando sobre automação, né? Muito se fala como que a automação de redes com IA pode impactar a eficiência operacional de operações. Nós estamos falando nessa temporada muito sobre empresas de telecomunicações, mas pode ter um impacto em diversos setores, obviamente, especialmente na área de engenharia e vendas, né? Eu queria entender, dentro da sua experiência, né, quais são esses principais impactos, o que pode ajudar na eficiência operacional. Bom, a inteligência artificial ela tem uma aplicação direta, né, nos processos, na forma como a gente consegue melhorar o uso dessa infraestrutura. Então hoje, se a gente for avaliar bem, as redes elas são muitas vezes segmentadas, elas são compostas por diferentes vendors e tecnologias, né? Elas são cheias de silos, né? Então a inteligência artificial ela vem no sentido de simplificar esse processo, né? De simplificar o processo de planejamento, de engenharia e de operação de rede. Então é onde a gente vem ali justamente trazendo, né, inovações relacionadas à convergência de redes, né, e correlacionamento de eventos. O nosso grande ponto aqui do ponto de vista de planejamento de rede, trazer maiores facilidades ou ferramentas, né, para planejar melhor a rede e também para antever, do ponto de vista de operação de rede, antever, né, eventos que possam causar impactos na operação de rede e trazer impactos, no final das contas, para o serviço prestado. Então é um pouco o que a gente vai falar um pouco aqui durante esse podcast, né? A gente vai abordar muitos desses temas aqui ao longo das respostas, justamente para poder abordar essas questões. Legal. E Arthur, quando fala do universo de telecomunicações, MSPs, enfim, existe uma concorrência muito grande, né? Eu queria entender como que você acredita que a automação de redes, principalmente com IA, como o Décio comentou, pode ajudar as empresas até a se diferenciarem nos seus setores, oferecendo mais performance, agilidade, serviços de rede, segurança, enfim. Então, numa operação de telecomunicações, até dentro de uma própria operadora, se você pegar uma operadora grande como as que a gente tem aqui no Brasil, você vai ter concorrência ali de diferentes vendors que vão estar entregando elementos de rede, gestores desses elementos, também uma camada de OSS, uma camada de BSS ali, que nem todas elas são comuns, porque muitas das empresas elas vão evitar aquilo que se chama do vendor lock,
que é aquilo, elas não querem ficar dependentes de só um provedor daquele serviço, daquele elemento de rede. Então, a primeira saída para uma empresa, uma operadora, seja de qual for o tamanho, ela conseguir criar uma camada comum de inteligência, que eu não diria nem só de inteligência artificial, de inteligência de negócio, de inteligência artificial. Mas para ela fazer isso, ela tem que chegar, ela tem que ter uma maturidade digital que vai permitir ela trabalhar nesse nível. Porque, primeiro, muitas empresas ainda estão trabalhando com um inventário que ela não consegue entender ainda tudo aquilo, o estado do que ela tem numa rede, o estado daqueles elementos. Acho que até o Décio ele deve ter experiência nisso, né, Décio? Como a gente vai conseguir aplicar a inteligência nessa rede se a gente não sabe bem a capacidade que essa rede tem e o quanto de capacidade que essa rede está ocupada, certo? Esse é um aspecto muito, muito importante que você está tocando. Porque a gente tem visto, obviamente, um avanço nas tecnologias, né, aplicadas na composição das redes de telecomunicações em diversos sentidos. Quer dizer, para que a rede ela seja cada vez mais programável, para que ela consiga trazer cada vez mais informações, que ela seja realmente apta, né, a prover informações para os sistemas de operação, para os sistemas de BSS e OSS, no final das contas, né, lá no final, né, da onde cadeia, impacta o usuário mesmo. Onde impacta o usuário final, né, o serviço prestado finalmente. Né? Então, as redes elas têm uma importância fundamental nesse sentido, ao se pensar, né, na evolução dessas redes, em trazer redes que são realmente convergentes, redes que são programáveis, redes que consigam prover, né, os sistemas de operação, né, com informações, com insights, com informações realmente valiosas, um volume de informações que sejam bastante valiosas no sentido de detectar problemas, de poder planejar a capacidade de rede, né, de maneira que essas redes consigam alimentar modelos preditivos muito mais rapidamente, com muito mais riqueza de detalhes de rede. Então, esse é o grande objetivo. A gente tem visto as redes evoluírem nesse sentido, né? Mas muitas vezes a gente ainda vê muitos silos, né? Muitas tecnologias distintas compondo uma mesma rede, muitas camadas de rede distintas. Então, como que você correlaciona falhas numa rede como essa, tão composta, tão distinta como essa, né? Então... Nesse ponto eu queria até me aprofundar. É porque a identificação dessas falhas, o tempo de resposta é algo fundamental ali, Perfeito. Principalmente para essas grandes redes. Alguns setores mais críticos, como hospitais, enfim, que não podem parar. Como que essas tecnologias, de forma mais aprofundada, podem ajudar, de repente, aqui a nossa audiência que está analisando novas tecnologias para esse sentido? Você pode comentar só um pouquinho sobre isso? Eu posso falar um pouquinho sobre isso. A composição desses modelos preditivos ela é fundamental. Né? Esses modelos preditivos, o grande objetivo é fazer com que eles consigam tratar esses grandes volumes de dados que são providos, né, pela rede, que são obtidos da rede e das redes, dos diferentes segmentos de rede, que eles consigam, então, correlacionar esses dados muito mais rapidamente, que consigam, então, analisar tendências também muito mais rapidamente e consigam dar recomendações de ações de correção. Então, a grande função da inteligência artificial, da introdução de ferramentas baseadas em inteligência artificial, é trazer essas funcionalidades, quer dizer, essa velocidade. À medida que as redes começam a ficar cada vez mais complexas, né, começam a convergir mais, né, começam a ter mais fluxos de dados cada vez mais complexos também, até mesmo em função do uso da própria inteligência artificial, né, para os usuários finais, né, os padrões de tráfego mudam, né, os fluxos de tráfego mudam, né, como fazer com que a rede se reprograme, se reajuste, né, e consiga então dinamicamente atender esses novos perfis de tráfego. Inteligência artificial, as ferramentas de inteligência artificial, elas vêm nesse sentido. Sim, e o que é mais interessante aí também, você mencionou um caso de missão crítica, que é um caso de um hospital. Então você tem, dentro de uma rede, você tem diversos serviços que estão sendo executados ali e diversas linhas de negócio. Então você tem uma rede que ela pode ser composta numa operação por rede móvel, rede fixa, tráfego de dados sobre fibra, tráfego de voz sobre fibra, independente ali, uma série de
serviços que rodam sobre os acessos que você tem nessa rede, sobre os elementos que você tem nessa rede. Por isso que eu sempre menciono essa capa comum, porque essa capa ela vai ter visibilidade sobre todos esses distintos elementos e conseguir normalizar aquele entendimento do que é um negócio que se suporta. E a partir daí você vai conseguir identificar que tráfego é missão crítica, que tráfego não é, que tipo de prevenção a gente tem que fazer sobre cada um desse tipo de tráfego. E uma coisa que é muito interessante, essa prevenção ela vai ser feita sempre garantindo o QoS, que é a qualidade de serviço, para cada nível de serviço que você vai ter ali executando. Então, por exemplo, a gente pode estar trabalhando numa mesma rede que tenha de um hospital, que tenha ali um cirurgião que está fazendo uma cirurgia remota e está um executivo do hospital fazendo uma teleconferência. Nesse momento, se você tiver alguma falha que possa ser, prever alguma falha, qual a inteligência artificial ela vai permitir você decidir qual você vai atuar primeiro em garantir a correta execução, garantir o mínimo QoS que aquilo tem que ser mantido. E o que é interessante aí, a inteligência artificial vai sugerir isso para você, ela pode até fazer um auto-healing, que é uma autocorreção em tempo real, ou se tiver alguma falha, um auto-recovery, que é ela já saber quais espaços tem que ser feito, não esperar a decisão de um ser humano. Mas lógico, isso depois de que você tem uma rede que já está muito automatizada, que já está com um nível de automação já alto e com uma inteligência artificial que está muito bem treinada, que é um dos tópicos que a gente tem que conversar. Sempre. Eu queria comentar 2 exemplos exatamente nessa linha que você está tocando, que é um ponto é uma linha muito importante, quer dizer, é de dar mais disponibilidade e previsibilidade, né, às ocorrências de rede, né? Por exemplo, em redes ópticas passivas, rede SPON, por exemplo, né? O nome já diz, é uma rede praticamente passiva, né? Então, se acontece uma falha, né, e como que você deteta essa falha? Como que você consegue se antever a falhas numa rede como essa? Então, a inteligência artificial, os modelos preditivos, né, de inteligência artificial, eles podem ser aplicados a uma rede como essa, de tal maneira que, analisando-se diferentes padrões de tráfego, diferentes ocorrências, né, naquela rede ou naqueles usuários finais, né, se consegue então detectar que a falha, sugerir, né, que a falha pode estar acontecendo em determinados segmentos daquela rede, né? Então, é o que nós chamamos de Silent Fault Detection, né, que é a detecção de falhas silenciosas, né? Então, você tem uma rede praticamente que ela pode apresentar falha em determinado momento, uma falha completamente silenciosa, que ela não está sendo praticamente prevista, vislumbrada por nenhum sistema, mas a inteligência artificial consegue, através da coleta de informações de rede, de tráfego, de clientes, detectar. Uma outra questão, não me estendendo muito, mas que a gente fala, hoje a gente sabe, né, as redes elas são muito dependentes de fibras, né, fibras ópticas, né? As fibras hoje elas compõem as redes, as infraestruturas de redes, desde os acessos das redes metro, longa distância, redes submarinas, né, redes ópticas passivas, como eu comentei também. Então, é muito importante que a gente consiga entender, né, como que essa infraestrutura de fibras ópticas, né, ela está se comportando ao longo do tempo, como ela está se degradando, quais são problemas eventualmente relacionados a conectores, atenuações, enfim. Então, esse tipo de correlacionamento, né, de tratamento de dados, e é um grande volume de dados, né, que pode estar disponível, inteligência artificial, as ferramentas de inteligência artificial estão aí justamente para isso, para auxiliar nesse correlacionamento de eventos, né? E numa situação como essa, poder dar, por exemplo, o que nós chamamos de fingerprint, né? Daquela fibra óptica, né? Daquela infraestrutura de fibra, né? E entender, olha, ali tem uma falha, e aquela falha é possivelmente por conta de um conector sujo. Pode ser isso. E aquilo ali gerar um plano de prevenção, de manutenção preventiva, né? Exato. Sempre o objetivo é evitar aquilo que é o fatal crash, né? Numa rede de missão crítica, você não pode chegar a ter um fatal crash nunca. Então, os modelos de inteligência artificial vão ajudar você a evitar. E segundo, só para completar, você saber medir o impacto. Por isso que a gente pode falar da rede, mas uma rede ela nunca trafega dados isentos. Esses dados sempre são relacionados a um serviço, que esse serviço é relacionado a um negócio, e esse negócio é relacionado a pessoas. Então, a gente poder identificar quais são aqueles impactados por possíveis falhas e poder priorizar quais aquelas que a gente vai resolver. Então, numa área que é um Network Operational Center, um NOC, você conseguir identificar quais são as principais falhas, categorizar,
priorizar e conseguir dimensionar qual tipo de resolução vai ser dado, e aquela resolução sempre medindo o menor esforço para melhor benefício. Mas quando eu converso com muito executivo de tecnologia, existe uma dor que, obviamente, é o budget para atualização de parque. Nós estávamos falando aqui antes de entrar no ar sobre o acesso remoto. Você trouxe essa questão de QoS, que existem muitas pessoas trabalhando remotamente, mas o executivo, a pessoa de TI não sabe quando todos estarão no escritório e ao mesmo tempo não tem budget para atualizar todo o parque. O que vocês indicam para esse executivo que precisa implementar inteligência artificial para ter essa visibilidade, mas ao mesmo tempo ele não consegue atualizar o parque como um todo? Existem tecnologias que necessariamente você precisa atualizar 100% do parque físico? Por favor. Primeiro, eu vou olhar assim de cima para baixo, da camada de negócio para a camada de rede, que eu acho que é interessante ter essa visão top-down, né? Que sempre na análise ali que os recursos são finitos, e isso é em qualquer empresa, e os recursos são finitos e cada vez menores. Todo ano que passa, o orçamento de um gestor de TI ele é menor e ele vai brigar sempre pelos melhores redução de custos nos projetos. Porém, o que a gente vê é sempre aquilo que é o menor custo, melhor benefício que ele vai ter sobre uma rede. Primeiro, eu passaria por uma parte de estandarização. Porque quando você estandariza principalmente as interfaces, porque tudo isso é feito através de interface, você não conecta um sistema de BSS, um CRM, um sistema de faturamento, um sistema de OSS diretamente à rede sem passar por interface. Então, você criando interfaces comuns, você permite você fazer o switch daquela tecnologia que já vai ficando legada sem gerar impacto no resto da rede, né? Então, você pode pegar aqui, por exemplo, a gente está falando da FutureCon, e a FutureCon, ela, um dos patrocinadores dela, o TM Forum, ele define uma série de interfaces comuns, que a gente chama do Open Digital Architecture, que se ele conseguir implementar, esse operador conseguir implementar, ele vai ter um impacto muito menor na atualização de tecnologia que ele vai ter. Por quê? Porque ele vai conseguir retirar um módulo que é um módulo legado sem impactar o negócio, porque ele vai conseguir fazer isso de maneira desacoplada. Então, sempre recomendo o desacoplamento dessas camadas antes de começar qualquer transformação. Antigamente a gente falava muito de transformação digital. Hoje eu gosto de usar o termo evolução digital, porque a gente nunca para. Uma empresa de telecomunicações, ela vai estar continuamente evoluindo. Aquilo que eu implementei hoje, amanhã vai se tornar legado e ele vai ter que ser atualizado. Então, para a gente conseguir fazer isso com menor impacto ao negócio, que é aquilo que paga todo o resto, uma coisa que me deixa muito humilde na minha vida é que a área de TI ela não é fim. Ela é uma área que gera custo, ela não gera receita, ela pode gerar margem, que a gente reduz esse custo. Então, é sempre buscar produtividade nisso, esse desacoplamento, e ir gerando essa evolução. E Décio, até dentro da sua experiência, eu queria escutar seu complemento sobre o que o Arthur trouxe, mas dentro da sua experiência ali como pré-vendas, cuidando de todo o time, como que pode trazer a implementação de IA com redução de custos, até uma forma de discurso para o executivo de TI? Então, eu estava ouvindo o Arthur e realmente, dentro dessa sua abordagem top-down, sem dúvida alguma, chegando à questão da implementação da rede, né? O IA está totalmente focado, né, diria assim, né, relacionado, né, a uma redução de custo, né? Quer dizer, a partir do momento que a gente começa a implementar redes cada vez mais desagregadas, né? Cada vez mais, ao mesmo tempo, convergentes, né? Que conseguem entregar interfaces abertas de programação, cada vez mais programáveis, né? Cada vez mais adaptáveis. Esse é um caminho, como você falou, um caminho contínuo de evolução e onde um executivo de telecomunicações, precisa estar sempre mirando. Quer dizer, como que eu consigo fazer com que a minha rede seja cada vez mais adaptável a novos padrões de tráfego, como que ela é cada vez mais programável, então utilizando interfaces abertas, né, de programação, de interfaces com sistemas de gestão, com sistemas de BSS, OSS, com sistemas de automação em geral, né? Esse é um aspecto
aspecto bastante importante. Um outro ponto, quer dizer, tendo essa questão, vamos dizer assim, da rede um pouco mais resolvida do ponto de vista de conceitos importantes, de pilares mestres, né, de construção de uma rede, um ponto muito importante é como eu otimizo o uso desses recursos. Então a inteligência artificial também vem nessa questão, quer dizer, no ponto de vista de planejamento de capacidade de rede, como que eu utilizo as ferramentas de inteligência artificial para planejar melhor, né, o uso daquela infraestrutura. Vou dar alguns exemplos. Hoje em dia, alguns transponders, né, de rede, transponders de alta capacidade, né, eles são extremamente programáveis. Né? Eles dão capacidades totalmente programáveis e adaptáveis à infraestrutura e ao tráfego. Né? Então, e para o operador, né, ele até tem a possibilidade de entender que ele tem aquela ferramenta toda na mão dele, né, mas a inteligência artificial ela está ali para poder dar respostas muito mais rápidas para ele e dar mais insights, dar mais sugestões a ele de como utilizar melhor aquela infraestrutura. Como que ele consegue usar um pouco mais de capacidade naquele transponder sem ter a necessidade de investir num novo transponder, né, num novo hardware. Então ele usar melhor aquele hardware, usar melhor aquela infraestrutura, usar melhor aquela camada DWDM, por exemplo. Quando a gente pensa no sistema DWDM, no sistema de transmissão óptico, a gente tem um espectro óptico ali disponível, uma fibra tem um espectro óptico. Como eu uso melhor aquele espectro óptico da melhor forma possível, da forma mais otimizada? Qual é a melhor tecnologia para isso? Ok, essa é a rede. Mas como eu uso melhor esse hardware, como eu uso melhor essa infraestrutura? E a inteligência artificial ela pode ser utilizada, a gente tem ferramentas hoje para isso. Um exemplo, né, sem querer também me estender muito, fica à vontade, que a gente tem desenvolvido, né, também, está colocando no mercado, é o que a gente chama de Network Digital Twin, ou seja, montar soluções, montar modelos, né, digitais totalmente alinhados, similares, né, a uma rede real, de tal maneira que você consegue planejar, né, aquela rede, entender exatamente qual é o comportamento daquela rede, como ela vai se comportar em situações de falha, como ela vai se comportar em situações de crescimento de tráfego, enfim. E esse Digital Twin consegue, então, dar para quem planeja, dar para quem opera, né, uma noção exata de como a rede vai se comportar naquela situação. Então, inteligência artificial, a gente pode entender como um custo numa primeira vista, mas na verdade ela está trazendo exatamente o contrário, né? Uma otimização do CAPEX, uma otimização do OPEX, né? Dando mais ferramentas em todos esses sentidos. E uma melhor utilização do recurso, principalmente do hardware. O hardware é um dos recursos que mais se depreciam numa rede. Então você tem que usar ele ao máximo, mas usar ao máximo sem você saturar ele, para não gerar uma falha em cima dele. Então a inteligência artificial vai fazer a gestão dessa capacidade de uma maneira muito mais produtiva do que um ser humano consegue analisar hoje. Mais rápido, né? E mais rápido. Mais rápido, né? E mais rápido. E dentro dos projetos que vocês atuam, eu acredito que deve ter muitas barreiras, principalmente quando se fala de cultura para implementação de IA, automação. O que vocês enxergam, como que o mercado brasileiro está evoluindo nesse sentido e quais são os principais desafios que o executivo que deseja iniciar essa jornada aí vai encontrar pela frente com relação a barreiras culturais mesmo? O que eu vejo é primeiro susto, depois adoção, né? É o que eu sempre o susto. Essa foi boa, essa aí você acabou de dar um corte perfeito pra gente. O que eu vejo muito quem é o gestor de TI, ele recebeu há uns anos atrás, né? Eu acho que foi 2023, foi o ano que a gente falou. 2022 foi o ano que a gente falou do metaverso, que acho que deu uma flopada nos termos de hoje em dia, e depois 2023 se falou no ano inteiro sobre inteligência artificial. Então aquele gestor de TI, ele falou, olha o custo que isso vai me trazer. A pessoa que está ali trabalhando, ele falou, rapaz, agora que eu estou no Nokia aqui, minha posição vai ser substituída por uma IA generativa. Mas calma, tem todo um processo de adoção. A IA generativa ela é a ponta final daquilo que você já implementou e está amadurecido na gestão de inteligência artificial no seu negócio. Porque se você não tiver inteligência artificial preditiva, implementada, uma rede com monitoramento adequado e com um treinamento dessa inteligência artificial preditiva, você não vai conseguir gerar os insights que vão dar suporte à inteligência artificial generativa ali na ponta, que vai dar um suporte automatizado a um cliente final, por exemplo. Então, hoje em dia as pessoas acham que vou colocar um chatbot aqui no meu call center, eu vou tirar
lá 100 operadores de call center aqui, o chatbot vai resolver. Aí você manda uma mensagem pro chatbot, bom dia. O chatbot faz a mesma pergunta, qual é o seu nome? Diga seu CPF. Que problema você tem? Então seria muito melhor, essas pessoas elas vão ter que passar por uma gestão de mudança, principalmente que a inteligência artificial tem que ser constantemente monitorada, treinada. Você tem uma gestão também do compliance da inteligência artificial. Isso é muito importante também, porque você, assim, eu atuo na América Latina. Você imagina que no nosso arcabouço legal, cada país vai ter um compliance diferente, vai adotar compliance diferente na gestão da inteligência artificial. Você tem sindicatos, você tem tanta coisa no meio que treinar essas inteligências para que elas funcionem adequadamente em cada mercado vai ser um trabalho grande. Então, a gestão da mudança vai ser importante. E segundo lugar, a programação dessa inteligência artificial. Ela vai precisar de muita programação para funcionar adequadamente e garantir essa produtividade que ela promete. Então, é um nível evolutivo de adoção que a gente vai fazer, sempre começando, seja a abordagem que você quiser fazer, vai sempre começar pequeno para crescer depois. Não adianta querer eu tenho uma empresa que tem 50 modelos de inteligência artificial certificado, vou implementar todos, provavelmente vai ter um impacto muito grande. É essa linha que a gente também acredita que deve se seguir, ou seja, a gente chama de dar progressíveis níveis, né, de autonomia, né, cada vez mais progressivos níveis de introdução da inteligência artificial. Então, por exemplo, um conversational help, por exemplo, é uma ótima ferramenta num primeiro momento, né, de uma primeira introdução, por exemplo, de uma ferramenta de inteligência artificial dentro de um processo de operação de rede, por exemplo. Sim. Então, você perguntou muito sobre essa questão de quais são os desafios, né? Uhum. Eu acho que eu penso, né, que a gente conseguiu já vencer alguns deles, né? Porque a gente for pensar bem, inteligência artificial, machine learning, ela já existe há 10 ou 15 anos, né? Mas o que é diferente agora, né? O que está acontecendo? Pelo menos agora, o que a gente tem vários modelos avançados de inteligência artificial que estão no mercado, que podem ser utilizados. A gente vê também do ponto de vista da operadora, né, ou seja, dos executivos, né, das empresas de telecomunicações também, já com um mindset muito positivo a respeito da adoção de inteligência artificial. Então, a gente começa já a vencer muitas barreiras importantes, né? E terceiro, também há uma redução, claro, também nos softwares e nos hardwares envolvidos, tanto no processamento quanto no aprendizado voltado à inteligência artificial. Então, esses são temas bastante importantes. Há desafios? Claro que há. A gente tem ainda silos, né? Muitos Sim. silos dentro das empresas que precisam ser quebrados do ponto de vista, como comentei, de tecnologias distintas, né? Camadas distintas de rede, que com a evolução das redes elas começam a convergir. A gente tem hoje um processo de convergência entre camadas IP e camadas de transporte muito importante acontecendo nas empresas de telecomunicações, e a tecnologia está avançando nesse sentido, com introdução de várias tecnologias, como tecnologias coerentes de transmissão, por exemplo, dando cada vez mais essa visibilidade multicamada, mais visibilidade e correlacionamento de eventos, né, entre eventos e quem está sendo afetado efetivamente por aquela falha, né, ou por aquela construção de rede. E um outro aspecto bastante importante, que é ainda a ser vencido, talvez, né, é como vencer essa imagem de que a inteligência artificial ela vem para substituir pessoas. Na verdade, ela não vem para substituir pessoas, ela vem para empoderar pessoas, ela vem para dar ferramentas adicionais para as pessoas, né, para o staff. Seja um staff de planejamento, seja um staff de operação de rede, dar mais velocidade a elas. Elas não serão substituídas, elas irão trabalhar com inteligência artificial, com ferramentas de inteligência artificial, e elas já começam a fazer isso desde já. Só para colocar um ponto a mais que é interessante, a inteligência artificial ela já existe há bastante tempo mesmo. Começou com aquela onda da Big Data, depois a interpretação dessa Big Data e você poder conseguir extrair dali insights. Esses insights, que é o que entrega um modelo de inteligência artificial, ele tem que ser contextualizado a um processo. Uma empresa de telecomunicações, assim por dizer por alto, na área comercial, ela vai ter processos de pré-venda, vendas e pós-vendas. Esses processos eles já são desenhados, você já tem um mapa desses processos ali desenhados em primeiro, segundo, terceiro, quarto nível de como, olha, se eu quero ser uma empresa de telecomunicações aderente à certificação TM-Forum, por exemplo, eu tenho que atender um processo de vendas, de lead to cash, de order to bill, esses processos. Agora, como eu vou conseguir
intervir para ter um ganho de produtividade nesses processos através de modelos de inteligência artificial. Que é esse o momento que a gente está. A gente consegue extrair insights das nossas bases, prever comportamentos, mas eu tenho que aumentar a assertividade no meu processo de vendas, por exemplo. E é aí o desafio grande que a gente tem hoje. Por quê? Porque a inteligência artificial ela tem que ser assertiva e ela, em inglês, ela tem que ser timely, né? Ela tem que gerar aquele insight dela num tempo que ela possa ser aproveitada por aquele processo que está ocorrendo em tempo real. Ela tem que gerar uma intervenção. Então, por exemplo, a gente tem um modelo que é chamado Next Best Offer, ou Next Best Action. Então, no momento que um cliente entra em contato com você e eu prevejo que esse cliente está com a possibilidade de mudar ou de fazer um downgrade, que ação proativa eu tenho que tomar antecipando essa ação do cliente? Então, essa ação ela pode ser fazer uma chamada, ou pode ser oferecer um desconto para o cliente. Então, eu tenho que conseguir fazer esse processo, intervir e avaliar se essa intervenção foi positiva ou negativa. E aí a gente entra naquilo que só uma pessoa pode fazer, o juízo de valor. Como eu programo esse juízo de valor de uma ação de inteligência artificial, se ela foi positiva ou negativa? Então é a partir do treinamento e da programação desse modelo. Então um ser humano ele sempre vai ser útil e vai ser muito mais empoderado em melhorar esses modelos que vão melhorar os processos da indústria. O que nós costumamos dizer é que o operador ele vai continuar dando a palavra final. Né? Ou seja, a ferramenta de inteligência artificial vai estar ali para propor a ele, né, alternativas. Olha, você aqui para resolver essa questão, para conseguir mais capacidade nessa rede, para conseguir um caminho diferente para esse tráfego, estão aqui as alternativas. Tome a decisão você. Você, em última instância, é a pessoa que vai operar efetivamente e vai tomar essa decisão. Então, é dessa maneira que a gente entende que tem que ser introduzida, né, a inteligência, as ferramentas de inteligência artificial, né, dentro desse contexto. Perfeito. E eu queria só fazer uma correlação, porque você falou sobre legado, a necessidade da integração de automação com sistemas legados, até para justificar, você bem colocou, utilizar o máximo possível aquele hardware, né, para justificar o investimento, mas ao mesmo tempo, nós estamos num momento que cada vez mais brechas para ataques cibernéticos, porque muitos sistemas legados não têm toda a atenção, talvez, de algumas empresas para a proteção disso. E eu quero entender, dentro da experiência de vocês, quais são as melhores práticas para a nossa audiência aqui que está precisando em fazer essas integrações para justificação de toda a estrutura, para a implementação das integrações com segurança da informação. Quais são as melhores práticas? Esse é um grande desafio. A questão da segurança e privacidade, a partir do uso de inteligência artificial, é um desafio gigantesco, que é um desafio tanto tecnológico quanto ético que a gente vai ter na implementação da inteligência artificial. Sempre a segurança, desde que eu comecei na faculdade, a gente fala que segurança ela é feita em camadas, que vem desde a camada humana para a camada mais ali crítica da tecnologia. Então, você, mesmo um sistema legado que não tem as certificações de segurança que você tinha no passado, você consegue criar um adaptador da comunicação desse legado, colocar em uma interface que você possa criptografar e comunicar com outro sistema que tenha esse mesmo nível de criptografia que você tem nessa interface. Então você criou uma camada de segurança que você circulou esse sistema legado. Claro que isso gera um custo e gera também um custo operacional, que você vai ter um esforço de manter isso também. Agora, para futuro, você sempre escolher, a sugestão que eu sempre dou é que tudo em tecnologia, ela tem a tendência, até a inteligência artificial vai ter essa tendência de se estandarizar. A diferenciação é até algo contraditório. A diferenciação a gente vai conseguir ser o mais diferente possível a partir do momento que a gente conseguir adotar mais estándares comuns na indústria. Então, se a gente conseguir estandarizar tanto os modelos de inteligência artificial quanto também os protocolos de segurança e as camadas de segurança, a gente vai poder se diferenciar na gestão, no negócio, na forma que a gente faz essa gestão de rede, sem precisar ficar se preocupando cada sisteminha criando um silo ali de segurança para cada um deles, que vai complicar muito a operação e vai complicar muito a vida do gestor, do CIO de uma operação como essa.
Sem dúvida. E eu penso que a aplicação de inteligência artificial, né, para prevenção de ataques cibernéticos, ela envolve os conceitos muito parecidos, né, com os conceitos relacionados à prevenção de falhas, né? Quer dizer, a gente vê que os ataques cibernéticos eles estão cada vez mais sofisticados, estão em patamares cada vez mais elevados, né, cada vez mais dinâmicos e cada vez se adaptando e se aprimorando cada vez mais. Ou seja, é aí que eu entendo que a inteligência artificial, de fato, ela consegue entregar bastante valor. Quer dizer, na velocidade em que ela consegue detectar ameaças cibernéticas cada vez mais rapidamente, né? Trazer informações a respeito de comportamentos estranhos, né? Ações que não estão previstas ou muito bem mapeadas naquela infraestrutura, né? E como ela consegue, então, de forma fundamental aí, analisar vulnerabilidades, né, analisar riscos que estejam ali ocorrendo naquela infraestrutura de forma a propor soluções de remediação rapidamente, antevendo, né, que aquilo realmente chegue num nível ainda mais crítico. Então, até mais do que, né, provendo então informações aí para a operação de rede de forma muito mais dinâmica e rápida. Só para complementar, claro, o que eu sempre insisto na estandarização, porque você tem o ganho da comunidade. A estandarização te permite, por exemplo, hoje, você tem uma avaliação de vulnerabilidade que ela é comum para a maioria das empresas de telecomunicações que operam sistemas legados do tipo 1, A, B, C, D. Então, você consegue detectar vulnerabilidades desde que você use estándares já com modelos pré-definidos. Você pode definir um modelo de inteligência artificial para detectar essa vulnerabilidade desde que você siga um determinado estândar. O que eu vejo muito acontecendo na indústria é que cada empresa, às vezes, ela quer criar seu próprio modelo. Aí ela vai ter que gerar o custo de adaptar tudo aquilo que a gente já tem, aquele ganho na comunidade que a gente já tem em detecção de vulnerabilidade, em protocolos de segurança, para aquele meu modelo próprio. Então eu sempre insisto e eu sempre busco, não é... Claro que eu não sou um altruísta da área de tecnologia, mas facilita o trabalho de todos, porque esse problema que eu estou tendo aqui, essa vulnerabilidade que eu estou tendo aqui, é muito provável que ela aconteça muito parecida numa operação na Nigéria, na Índia... principalmente nesses países muito mais massivos que o Brasil, né? E dentro da sua experiência, eu sei que o Brasil é um mercado gigantesco, tem diferentes níveis de maturidade, mas dentro da sua experiência em outras regiões, como que nós estamos com relação à maturidade da implementação de IA, automação de redes dentro da sua experiência? A inovação, hoje, eu vou falar algo aqui também que pode gerar um corte, mas vai gerar muito hate. Ela faz um caminho do leste para oeste. Eu vejo isso acontecendo muito mais, principalmente na área de telecomunicações. Então eu vejo muito na Índia, na China, a adoção já de novos modelos que a gente está começando a pensar aqui. Principalmente porque eles tiveram uma adoção tardia dos modelos de telecomunicações, por serviços móveis, celulares que a gente teve aqui, mas eles têm uma rede muito mais nova. Eles não têm o custo do legado que a gente tem desse lado do mundo para operar. Então eles têm muito mais capacidade de inovação. Então eu vejo que o Brasil, dentro do contexto América Latina, eu diria que é o mais inovador. Eu diria até mais, no contexto até trazendo Estados Unidos e Canadá, que lá eles têm um custo muito alto do legado e um custo muito burocrático, principalmente nos Estados Unidos, que você tem regulações por estado ali, que dificulta muito a adoção de um modelo comum. O Brasil, na parte de rede, existe um investimento muito grande, que o Brasil é o principal mercado para as grandes operadoras que atuam aqui. Não falando o nome delas, mas para as grandes operadoras que atuam aqui, o Brasil é o principal mercado. Pode pensar em qualquer uma das grandes, da Big Four aqui. O Brasil é o principal mercado, é o que recebe mais investimento nessa área e é o que pode extrair melhor benefício também, né? Então eu vejo que, para o contexto da América Latina, Américas e contexto ocidental, a gente está muito bem. Porém, olhando China e Índia, Japão, Coreia, e ali, claro, Hong Kong, a gente está um pouco atrás e a gente tem que olhar para aquele lado para trazer essas inovações para cá. Não falando de empresa A ou empresa B, mas no nível de automação que eles estão na área de redes. Assim, complementando um pouco o que você está comentando, a gente de fato vê essas tendências. A Ciena tem presença globalmente, né, em várias regiões do mundo, né, Norte América, América do Sul, Ásia, Europa, enfim.
mas a gente tem visto uma tendência muito interessante, muito importante, relacionada aos focos principais de adoção de inteligência artificial na operação de redes, né? A gente falou aqui bastante sobre análise de anomalias, né, prevenção de falhas, enfim. Existe uma questão muito importante relacionada a consumo de recursos, né, como se utilizar melhor dos recursos de rede, né? Então essa é um foco que nós, Ciena, também estamos adotando de forma muito evidente nos nossos produtos, no nosso portfólio, ou seja, trazendo ferramentas de inteligência artificial que possam dar condições, né, para realmente avaliar o consumo de recursos, o correlacionamento de alarmes de eventos, né? Não apenas isso, mas o correlacionamento entre camadas de rede, porque, como nós comentamos aqui, as redes, muitas vezes, elas são compostas por tecnologias de diferentes vamos dizer assim, fases de tecnologia, fases tecnológicas, né? E fases de maturidade tecnológica, exatamente, obrigado. Cada uma delas ali. Então, a integração, né, dessas infraestruturas, diferentes infraestruturas e segmentos de rede, ela se dá, né, através de uso de ferramentas que conseguem trazer esse benefício e integrar todas elas dentro de um mesmo contexto, né? E um ponto muito importante, quer dizer, que a gente está buscando muito, né, e trazendo cada vez mais para dentro do nosso portfólio, como que a gente prioriza, né, ferramentas que conseguem dar para o operador, dar para a organização, né, oferecer para a organização ações, né, e insights relacionados a impacto no negócio. Quer dizer, quais são os eventos de rede que vão gerar, ou que estão gerando, ou que podem gerar impactos maiores para o negócio dele. Então, trazendo a inteligência artificial, ferramentas de inteligência artificial para esse contexto. Então, a gente está falando de uma melhoria contínua de processos, trazendo chats GPT, por exemplo, cada vez mais frequentes para os operadores. Por exemplo, a gente tem ali uma das ferramentas que a gente está trazendo para os operadores de rede, por exemplo, formas de que ele consiga ter uma interface através de inteligência artificial, de forma que ele consegue interagir com a inteligência artificial, de modo que ele consegue atuar em diferentes equipamentos, em diferentes tecnologias de rede, né, abstraindo mais os CLIs, os Command Line Interfaces, que cada um daqueles elementos de rede possuem. Todos eles são diferentes. Então, imagina um operador ter que entender de todos os Command Line Interfaces, de todas as tecnologias que estão na rede. Então, trazer inteligência artificial também para esse contexto operacional do dia a dia traz muito mais velocidade. Então, são questões que nós estamos trazendo, né, para dentro do contexto operacional também. E aí, por isso que você comentou, cada uma das tecnologias, né, de rede hoje, mesmo dentro de uma operadora, dentro das Big Fours ou de outras que estão também se desenvolvendo, né, você tem diferentes tecnologias ali dentro, cada uma com um nível de maturidade, como você comentou. E acaba se tornando um dos principais pilares ali de governança. De governança, né, exatamente. No setor de TI. Eu queria entender o seu comentário, Arthur, mas também se vocês tiverem algum case específico ali. Vocês falaram sobre manutenção preventiva, proativa. Se tiver algum case que demonstre ali os ganhos operacionais das empresas, também queria escutar. Olha que interessante, a gente tem uma operação, isso é bem interessante porque é uma operação real, que a gente tem uma rede fibra neutra implementada em 5 países da América Latina. E a gente implementou a camada de orquestração dessa fibra neutra, a camada de orquestração de inventários e provisionadores dessa fibra neutra e aplicou inteligência artificial para a detecção de impacto e gestão de incidentes no NOC. Mas olha que interessante. Uma das coisas que você mencionou é a avaliação de impacto. A avaliação de impacto ela é multidimensional. Por quê? Porque você vai definir impacto versus valor. Impacto versus dano e priorizar aquilo que você tem que resolver. Quando você valida isso aí, para cada negócio, se você tem uma rede neutra, de fibra neutra, eu posso atender no país A Fiber to Home, no país B eu posso atender rede dedicada, e em outro local eu posso atender também um outro tipo de negócio que utiliza a rede fibra de acesso, por exemplo, rede dedicada para mineração. Uma dos clientes dessa empresa, que fica no Peru, ele usa muito a fibra dedicada para mineração. Então,
ela tem um cliente com uma conexão que vai para essa conexão dedicada, que o impacto é infinito se a gente parar essa rede. Então pode ser que a detecção desse impacto com um cliente impactado por uma falha seja mais importante do que se você cortar a rede de 1.000 clientes que usam Fiber to Home. Entendeu? Então essa avaliação de impacto vai de cada negócio e é por isso que é tão importante a avaliação humana para treinar esse modelo de inteligência artificial de avaliação de impacto que a gente tem, que a gente chama Incident Impact Evaluation, que é o modelo que a gente tem, que ele vai avaliar para cada negócio onde é importante atuar prevendo uma possível falha. Então, imagina você para uma operação de mineração. Vamos trazer aqui para uma Vale, por uma operação de trombetas no Pará. Se você para ali 10 minutos, quantos milhões de reais você perdeu ali naquela operação que ela deixou de extrair? Porque numa rede como essa, você está atuando sobre sensores, atuadores, máquinas autônomas, caminhões, tudo aquilo que você ali dentro. Então essa avaliação de impacto tem que levar isso em consideração. E o único que vai saber determinar o valor e programar essa inteligência artificial vai ser o operador que vai estar atuando junto da equipe que determina de negócios ali dentro. Cada contrato vai ter um valor e você tem que ser capaz de comparar isso aí. Essa é a grande beleza que eu acho que vai ter de quem for se especializando nas próximas gerações de programadores de inteligência artificial, do pessoal que vai treinar a inteligência artificial para que ela seja cada vez mais assertiva e possa aprender com sua própria execução, que é uma das capacidades que tem a inteligência. Uma das questões importantes, estava comentando a respeito de tráfego, né? Ou seja, da prestação final do serviço, né? Como se adaptar ao tráfego. Um case interessante, né? Eu não vou mencionar aqui, mas são várias aplicações que nós temos, né? Que a Ciena possui no mercado, voltadas para redes programáveis, para redes adaptáveis, né? Então a gente vê hoje cada vez mais, né, a nossa dependência da cloud, não apenas de uma cloud, mas de múltiplas clouds, né? Com a inteligência artificial hoje, nós até mesmo como usuários ou como enfim, como usuários, vamos dizer assim, da inteligência artificial, nós nos utilizamos de diferentes clouds, né? Então, isso impacta também nos fluxos de tráfego das redes, de alguma forma, né? Seja no treinamento dos modelos de inteligência artificial, seja na inferência, enfim, seja dentro desse processo envolvendo a inteligência artificial de uma forma geral. A gente já tem visto esse movimento, né, ao longo do tempo, quer dizer, a nossa dependência é cada vez maior das diferentes clouds. Então, o que a gente tem visto, né, os vários use cases com os quais a gente trabalha, muitos deles, né, massivamente, estão relacionados a como reprogramar as redes para tratar esses fluxos de tráfego de forma dinâmica, né? Uma hora você está acessando um determinado conteúdo, outra hora você está despejando dados num outro repositório, outra hora você está coletando ou transferindo dados de um ponto para outro, de um data center para outro. Você, como usuário, está também utilizando aquela infraestrutura de rede. Como que você então consegue, como operador, né, dono daquela infraestrutura, que muitas vezes ainda não se tornou uma rede tão convergente quanto aquela que você desejaria ter, né, mas está a caminho de, né, então você trata, né, tem que ter então mecanismos, né, para operar essa infraestrutura, reprogramar essa infraestrutura de forma dinâmica, né, e de forma a atender esses novos perfis de tráfego. Então a gente está falando de realmente um conceito bastante importante que a partir de agora, e cada vez mais a gente já vinha vendo esse movimento, né, já vinha assistindo esse movimento e trabalhando com esse movimento, vários use cases que nós trabalhamos estão relacionados a ele, cada vez mais intensamente, com a inteligência artificial agora, isso só simplifica, né? Então esse é um ponto bastante importante que eu queria comentar. E a inteligência artificial também afeta no tráfego, isso é importante mencionar. Ela vai ser um dos maiores geradores de tráfego sobre essas redes também e sobre essas aplicações que estão hosteadas em diferentes nuvens. Então isso é importante também a gente mencionar, porque a própria inteligência artificial vai mudar o padrão de tráfego sobre as redes que ela está monitorando. Mas aí vem a pergunta do milhão, né? Como você garante interoperabilidade nesses ambientes e, ao mesmo tempo, a segurança de diferentes plataformas? De 1 milhão, eu estou esperando o meu milhão, que é uma pergunta muito difícil. É a pergunta do milhão mesmo. Então, a primeira questão, eu sempre digo,
vou repetir novamente, a estandarização. A gente tem que sempre buscar, como cliente, como operador, buscar estandarização entre esses provedores que a gente tem de hosting, de aplicação e também de inteligência artificial, porque você vai ter que garantir a interoperabilidade entre eles. Porque imagina você tem uma rede de missão crítica, você vai e de um volume de dados gigantesco, você vai colocar ela toda numa única cloud para ela sustentar a sua operação completa. Eu não pensaria dessa forma. Eu buscaria ter redundância entre diferentes nuvens, desde que elas pudessem se operar. É um desafio que não é só o operador de telecomunicações que ele tem, é de toda a indústria que ela tem de poder operar entre eles. Eu não vejo hoje que eles estejam tão dedicados assim. Eu ainda vejo muita diferença em operar, por exemplo, os grandes operadores de rede, de nuvem, que são Microsoft, patrocina aqui o White Show. Microsoft, Amazon e Google, eu não vejo uma disposição no momento que eles estão dizendo, olha, vamos operar em conjunto, vamos criar um protocolo conjunto aí de hospedagem de aplicação e também de comunicação para que os nossos clientes eles possam buscar justamente quem dê o melhor serviço independente do protocolo. Não vejo isso ainda, mas eu acho que é o caminho que vai ter que seguir. E os operadores com o poder que eles têm de serem clientes desses serviços, de demandar isso aí. Porque senão a gente vai deixar uma rede gigantesca, de um volume de dados gigantesco, operando modelos de inteligência artificial que atuam sobre serviços de missão crítica, hospedados em redes em nuvens diferentes, e a gente vai ter um custo de interoperabilidade que vai ser cada vez maior. Do ponto de vista de rede, né, de infraestrutura de rede, né, a gente entende que são 3 aspectos importantes, são um pouco alinhados com o que você comentou de fato. Primeiramente está relacionado à construção de redes que conseguem, que são instrumentadas, ou seja, que conseguem prover dados abundantes a respeito daquela infraestrutura, né? Alarmística, né? Dados de consumo de recursos, dados de consumo de infraestrutura, dados de falhas bastante ricas, né? E que possam ser correlacionadas, ou seja, que a gente consiga de fato alimentar modelos e agentes, né, de inteligência artificial que de fato possam então conhecer aquela infraestrutura, né, e dar insights e sugestões para os operadores ou para quem planeja a rede dentro de um contexto de rede. Né, não apenas não consultando um manual especificamente, né, ou automatizando a forma como um operador busca informações no manual, mas tendo um contexto de rede especificamente. Então isso é um ponto muito importante que eu queria destacar. O outro ponto que eu comentei já, mas que eu gostaria de reforçar, é a parte da programabilidade, porque vem muito na linha do que você está comentando, que é estabelecer interfaces abertas de programação. Sim. E interfaces que são padrão, né, de programação daquela infraestrutura de rede. Não, Open APIs, por exemplo, né, que são realmente interfaces abertas, né, que podem ser utilizadas por sistemas de automação, por sistemas de gestão, por sistemas de inteligência, né, e que vão realmente atuar naquela infraestrutura de forma muito mais dinâmica e que possam, inclusive, responder a modelos de IA, a agentes de IA dentro de um workflow, dentro de uma operadora. Né, são diferentes agentes que podem ser construídos dentro dessa infraestrutura, cada um com vamos dizer assim, com um foco distinto, né, agentes de IA, cada um com foco, né, distinto dentro do workflow da operadora, né, e que podem interagir eventualmente com a rede, né, também. Né? Então, assim, esses são 2 aspectos importantes. Um terceiro aspecto que eu vejo também como primordial é a questão da convergência das redes. A gente fala muito sobre isso porque a gente vê muitas camadas, né, de tecnologia, muitas camadas de rede que compõem uma infraestrutura de telecomunicações. Então, por outro lado, a gente também vê um movimento muito importante e muito profícuo, né, relacionado à convergência tecnológica, né? Ou seja, camada IP convergindo com camada de transporte. E por que isso é tão importante? Porque a partir daí a gente consegue otimizar toda essa infraestrutura de rede, né? Consegue entender como essa infraestrutura de rede está se comportando e utilizá-la melhor, né? Correlacionar melhor também as informações que são oriundas dessa infraestrutura, correlacionar falhas, correlacionar uso de infraestrutura e assim por diante. Então, isso para mim é um ponto, são 3 pontos muito importantes. Quer dizer, esse caminho tecnológico ele é fundamental. E olhando para o futuro agora,
Vocês comentaram muito aqui sobre o volume cada vez mais alto de dados, a necessidade de cada vez redes mais complexas, entregando maior performance e com segurança. Eu queria entender a visão de vocês do futuro com relação a todo esse tema que nós conversamos aqui hoje. Queria começar aqui entendendo o ponto de vista do Arthur. Você que trouxe até alguns exemplos um pouco futuristas, né, do passado que foi flopado ali. Queria entender um pouco a sua visão. Olha, é muita pretensão minha dizer o que foi flopado ou não, obviamente. Anedótico aqui é o meu comentário, mas de qualquer forma, o futuro, até trazendo para o mundo real, o mundo não tecnológico, isso está movendo a geopolítica mundial. Não sei se vocês perceberam, mas essa questão da inteligência artificial está movendo a geopolítica mundial por dois aspectos. Primeiro, capacidade de processamento, e segundo, capacidade de energia, né? Você precisa, a inteligência artificial ela demanda muito processamento, que vai demandar muito mineral para gerar esses processadores, e depois vai demandar também muito consumo de energia. Então esse é o primeiro ponto, colocando assim da parte de fora daquilo que compete a gente aqui do operador e do gestor de tecnologia. Agora, olhando para a parte do gestor de tecnologia, eu acho que ele vai precisar fazer uma avaliação primeiro e uma gestão da mudança. A mudança que ele vai ter dentro da operação dele, ela ainda é uma mudança que a gente não sabe onde ela vai chegar. Por quê? Porque você vai começar a adotar um modelo de inteligência artificial hoje, esse modelo ele pode já estar obsoleto, mas o interessante dos modelos de inteligência artificial, eles sempre são evolutivos também. Você pode ir atualizando, melhorando esse modelo, e é a grande vantagem comparado aos sistemas de software anteriores que a gente tinha, que eles eram determinados em algoritmos ali que não evoluíam tanto, né? Isso para as redes e também para a operação de uma empresa de telecomunicações, tanto na parte de OSS quanto BSS, ela é bastante... Você tem bastante benefício em começar já a identificar quais são as oportunidades dentro da sua rede, dentro da sua área, né, da sua gestão de negócios, de sistemas de negócio do seu BSS, que você já consiga adotar modelos. Eu partiria primeiro olhando para uma capa comum, uma camada comum, em espanhol eu atuo muito no mercado latino-americano, às vezes eu falo algumas coisas aí meio portunholizadas, né? Mas de qualquer forma, você ter uma camada comum onde você consiga colocar esses modelos. Isso não significa que vai ser de um único provedor, mas significa que elas possam se conversar. Eu posso encontrar um modelo de um provedor A que atue sobre o meu elemento de rede, encontrar um modelo de um provedor B que atue sobre o meu processo de negócio, que vai identificar e avaliar o impacto de um problema que a rede detectou. Porém, eles têm que poder conversar. Então, se preocupar sempre na interoperabilidade desses modelos e criando uma camada. E segundo, para o futuro também, como a gente criou no passado uma área de inteligência de negócios, agregar essa área de inteligência de negócios à área de inteligência de negócios de inteligência artificial. Elas têm que trabalhar juntos para conseguir manter essa camada funcionando adequadamente, que ela possa ir evoluindo e gerando benefício contínuo para a sua operação. Essa sua linha é bem importante, porque, na verdade, o benefício para a operação ela vem muito alinhada com a questão da construção de redes cada vez mais autônomas, né? E, nesse sentido, quando a gente pensa em redes autônomas, a gente pensa sempre numa rede que opera sozinha, né? Não exatamente isso, né? É uma rede que realmente ela consegue, que um operador ele consegue tomar decisões muito mais rapidamente através das ferramentas que estão ali disponíveis, estão sendo disponibilizadas para ele. E essas ferramentas podem ser um conjunto realmente de ferramentas e que podem envolver a inteligência artificial no final, né? É isso que a gente está vendo nesse sentido. Mas mais do que isso, né, um ponto bastante importante, essa questão do negócio, né, que você havia comentado também, quer dizer, como que isso se conecta, né, ao cliente final, né, a qualidade final do serviço prestado. Que é sempre o fim. Que é sempre o fim. Esse é o grande ponto que a gente precisa chegar, né? Quer dizer, a gente precisa chegar justamente na melhor disponibilidade da rede, né, em busca de capacidade daquela infraestrutura, em uso melhor daquela infraestrutura, otimizar o uso daquela infraestrutura e dar agilidade para a tomada de decisão,
né? Esse é um aspecto bastante fundamental. E como que a gente integra, usando essas ferramentas, essas informações em abundância que a gente passa a ter a partir de agora, né, com os próprios modelos de inteligência artificial e com essa rede cada vez mais programável, com essa infraestrutura cada vez mais convergente, né, trazer para dentro desses processos internos de vendas, né, essa inteligência também. Quer dizer, como que alguém, né, ou como que uma interface, um portal que está ali servindo um cliente final, ele pode ter uma assertividade, né, de saber que existe capacidade naquela rede para suportar aquela conectividade entre o ponto A e o ponto B daquela rede. Como que aquele serviço está sendo afetado e dar aquela informação de forma correta, né, e uma solução plausível para aquele usuário final, ou seja, uma ação está sendo tomada para corrigir aquela falha. Né? Então, isso tudo tem que estar integrado. Então, a gente vê um caminho bastante importante nesse sentido. A gente vê meios para isso hoje já. Né? A gente vê softwares realmente amadurecendo, né? E já maduros indo nesse caminho. Né? E redes também, infraestrutura de rede caminhando dessa forma. Então, o profissional de TI, depois a gente pode comentar um pouco mais sobre os desafios, né, do profissional de TI dentro desse contexto, né? Mas eu vejo que o profissional de TI, ele enxergando essa questão, quer dizer, o todo, né? Ele passa a ter uma visão muito mais completa, acredito eu, a partir de agora, né, do negócio. Né? Antes, menos silos, né, e mais fim a fim. Né? E é assim que tem que operar as empresas. Isso que você mencionou é muito verdade. Eu gostaria até de complementar que eu já participei de um projeto que falhou justamente nessa fase de expansão, por não saber determinar a capacidade de expansão que ele tinha para determinada área. Então, se você consegue vender mais do que aquilo que você pode entregar, é a maneira mais fácil de você falhar. E antes a gente não tinha, isso é um projeto há uns 15 anos atrás, que era uma expansão de fibra de uma grande operadora aqui no Brasil, que não conseguiram expandir conforme a demanda que eles prometiam. Eles conseguiram incentivar muito uma área de vendas que conseguiu cumprir e até exceder suas metas, que a capacidade de expansão dessa rede não acompanhou. Foi a forma mais rápida de falhar um negócio e estourar um investimento grande que eles tinham feito nessa rede. Foi falha tecnológica da rede? De forma alguma. A rede estava lá, a rede funcionava. Porém, não havia essa conexão entre essas áreas. Perfeito. E assim a gente está chegando no final desse episódio. Um conteúdo realmente riquíssimo. Quero de verdade agradecer muito pela colaboração, parabenizar pelo nível de conteúdo que vocês trouxeram para esse episódio e abrir aqui para as considerações finais, começando pelo Arthur. Muito obrigado, Arthur. Olha, eu agradeço muito, Márcio. Agradeço o Décio. Olha, a gente se conheceu hoje, mas parece que a gente se conhece há bastante tempo. Uma parceria muito legal aqui no podcast. E eu sempre estou aí disponível. Aí, quem quiser me procure aí para conversar. Mesmo que seja para um papo num podcast, numa mesa de bar, ou para uma gestão mais profissional mesmo, aí que a gente possa apoiar, que a Tecnotri possa apoiar vocês nessa evolução digital. Porque essa é a ideia. A Tecnotri é uma empresa que eu faço parte hoje, que a gente está aqui para apoiar na digitalização e na evolução digital com inteligência artificial. Isso contrapõe um pouco aquilo que as empresas no passado elas buscavam. Vamos fazer um Big Bang, uma transformação. Não, a gente vai ser parceiro junto nessa evolução. Sempre visando o seu negócio, o seu cliente e sempre com essa experiência em telecomunicações que a gente já tem há mais de 40 anos, que isso sim faz a diferença. A inteligência artificial é importante, sim, mas conhecer os processos de telecomunicações da nossa indústria e conseguir trazer o melhor da inteligência artificial para essa indústria é o grande diferencial. Perfeito. Sempre bem-vindo, Arthur. Obrigado. Décio, muito obrigado. Suas considerações mais finais. uma vez. Queria agradecer, obviamente, pelo convite, agradecer pela presença. Obrigado por a oportunidade também aqui de te conhecer também. Muito, muito importante os teus insights também. Fico honrado de estar fazendo parte dessa mesa aqui junto com vocês. Eu penso que... assim, da forma como a gente tem visto, né, a introdução de ferramentas de inteligência artificial, claro, é sempre, obviamente, um tema bastante quente, né, bastante falado ultimamente, né, mas assim, é algo que é inevitável. Quer dizer, as ferramentas de inteligência artificial elas são fundamentais, né, para trazer mais agilidade a todos esses processos que nós comentamos, desde o planejamento, a operação de rede, o papel, né, do gestor de TI
também é fundamental nesse processo, na correta comunicação, né, dos benefícios relacionados, né, à inteligência artificial e na introdução da inteligência artificial nos workflows internos, né, da operadora. Ou seja, novamente, né, a inteligência artificial ela vem para empoderar, né, os times de planejamento, os times de operação, né, trazer mais benefícios também para as integrações dos sistemas internos da operadora, os sistemas de BSS, OSS, de billing, enfim, também, né, trazendo essa maturidade para o negócio, trazendo essa integração toda. Então, eu vejo que é uma abordagem, né, muito importante, né, entender essa integração, né, desses processos, mas pensando sempre que na introdução da inteligência artificial como uma introdução progressiva, né? Uma abordagem progressiva na introdução de inteligência artificial. Esse é um ponto bastante importante, a forma como a gente vai introduzindo a inteligência artificial nessas infraestruturas. Muito obrigado, Décio, também sempre bem-vindo. Obrigado. E agradeço você também que acompanhou mais um episódio da temporada de podcasts FutureCon Connect. São 16 episódios, uma verdadeira jornada de conhecimento sobre o universo de TI, telecom e cibersegurança. Então eu te convido para acessar digital.futurecom.com.br para conferir as matérias, todos os materiais que nós estamos entregando para você. IT Show, seu portal de TI e telecom.